Olá, está começando mais um TV Urbanitários. Este é um programa do Estil DF, entidade sindical que representa os trabalhadores e trabalhadoras de Furnas, SEB, ONS, Eletrobras e Eletronorte. No programa de hoje, vamos debater sobre previdência pública e privada. Para isso, convidamos a presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão, ANAPAR, Cláudia Ricaldoni. Seja bem-vinda. Obrigada. Cláudia, antes da gente começar a falar sobre previdência privada, vamos falar um pouquinho sobre previdência pública? A Constituição brasileira ela garante uma série de proteções sociais ao cidadão, né? Entre elas segurança, educação, saúde e também a previdência. Por que é importante a previdência, a seguridade social? Bem, a Constituição no Brasil ela tem um capítulo específico sobre os direitos sociais. E é a Constituição que define a cara do Brasil, né, a cara do país, e que define também que tipo de direitos e deveres o cidadão deve ter. Falar de previdência ou falar de proteção social define muito que tipo de país nós desejamos. Tem países em outros países do mundo que não tem essa garantia, essa proteção que a nossa Constituição dá. Isso nos remete a questão de que o nosso país pensa na proteção do cidadão. Então, este capítulo dos direitos sociais, ele fala da previdência pública complementar, ele fala do direito à saúde, ele fala o direito à assistência social, né? Nós não podemos questionar a nossa Constituição. Do ponto de vista do direito, ela é muito avançada. A gente pode até questionar se tudo que está previsto ali foi ou não implementado, né? Eu acredito que é uma Constituição avançada e que dá, se implementado de acordo com o que está estabelecido ali, proteção ao cidadão. É uma Constituição moderna e garante mesmo uma proteção tanto do ponto de vista da saúde, quanto da velhice, quanto a assistência social ao cidadão. E quem tem direito à seguridade social? Todos nós temos, né? Então a gente tem que, quando fala de seguridade, a gente tem que dividir um pouquinho. A previdência, né, que a gente costuma chamar de INSS, mas na verdade o INSS é o órgão que operacionaliza a previdência, né? Então, todos nós que pagamos, que fazemos a nossa contribuição mensal à Previdência, nós temos direito a um conjunto de benefícios. Aqueles que durante a vida não conseguiram pagar a Previdência, o Estado brasileiro tem um outro dispositivo de proteção que a gente chama de LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. No Brasil, nenhum cidadão acima de 65 anos, que não tenha renda, o Estado propicia pelo menos um salário mínimo de renda para ele. Ou aquele cidadão que tem a invalidez, né, que tem problema de prover o seu sustento. Então, do ponto de vista de assistência, de seguridade, a gente tem a Previdência, paga pelos seus segurados, e a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, na verdade, todos os cidadãos brasileiros estão protegidos, ou via Previdência, ou via LOAS. Certo. E além da aposentadoria, que outros benefícios têm as pessoas que contribuem para a Previdência? Pois é, quando a gente fala de Previdência, a gente pensa só em aposentadoria, né? Todos nós que pagamos a Previdência, nós temos vários direitos. A aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que todo mundo normalmente entende. Aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por idade, né? É diferente da aposentadoria por tempo de contribuição. O auxílio-doença, o auxílio-maternidade e o auxílio-reclusão, né? Ou seja, todos nós que contribuímos para a Previdência, nós temos direito a esses 6 benefícios. Cada um com regras específicas, com elegibilidade específica e com valores diferentes a partir do cálculo da contribuição, né? Mas todos nós temos esse direito. E o auxílio reclusão, por exemplo, que muitas pessoas falam que o criminoso tem direito, que é um absurdo, é assim que funciona? Na verdade, o criminoso não tem direito, quem tem direito é a família dele, né? O auxílio reclusão é um benefício que somente quem paga INSS tem direito, né?
significa o seguinte, que aquele cidadão ou cidadã brasileira que por algum motivo comete um crime e acaba sendo recluso, né, pela justiça, é garantido à família dele, pelo tempo que ele estiver lá, um valor que é um pouquinho maior do que um salário mínimo, está em torno de R$ 1.100, né? Agora, é um direito não ao prisioneiro, é um direito ao cidadão que paga INSS. Portanto, hoje, se nós temos no Brasil em torno de 550 mil presidiários, pouco mais de 30 mil recebem. Quem são esses? Aqueles trabalhadores ou trabalhadoras autônomos ou de carteira assinada que em algum momento da vida cometeram algum delito e que têm direito ao auxílio porque pagaram a contribuição do INSS. Então, pelo menos por 12 meses. Então é uma coisa absolutamente normal e comum. Está na lei desde sempre, desde sempre. Certo. Desde sempre. Cláudia, eu queria que a gente agora começa a falar sobre previdência complementar, ou seja, previdência privada. Eu queria que você fizesse uma diferenciação do regime complementar, que é o regime privado, para o regime público. Qual é a diferença? Tem várias. A primeira delas é que o regime complementar ele é facultativo. O regime geral de previdência, ele é obrigatório. Todos nós que temos carteira assinada, nós somos obrigados a pagar a previdência. Já a previdência complementar é facultativa, a gente adere a ela se quiser, né? Ela também, como diz o nome, ela é complementar. De maneira geral, a gente tem também na previdência complementar benefício de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Alguns planos têm auxílio-doença, auxílio-reclusão, né? Invalidez. Então, essa é uma diferença. A outra é o regime financeiro. No sistema público, muita gente não sabe, quando nós que estamos na ativa fazemos a contribuição, nós não estamos capitalizando para nós mesmos, nós estamos pagando o benefício da geração que já está aposentada. É o que a gente chama de regime de caixa ou regime de repartição simples ou pacto de geração. A geração que trabalha paga o benefício de quem está aposentado. O regime complementar é exatamente o contrário. Né? Cada um de nós que está no regime da previdência complementar capitaliza todo mês a sua contribuição, isso forma uma poupança que vai gerar o benefício futuro. Não há pacto de geração. E esse dinheiro é investido, rende, né? E posteriormente é transformado em benefício. Basicamente, a previdência complementar, ela trabalha no âmbito do direito privado. Previdência pública no âmbito do direito público, né? Basicamente são essas diferenças. E por que é importante o trabalhador complementar a aposentadoria? Pois é, numa sociedade onde a gente é levado a consumir o tempo todo, a maior parte de nós não acredita muito que vai envelhecer, que pode até ficar inválido, coisa que o valha, né? Nós todos somos super-homens e super-mulheres, não é assim? Na verdade, a gente precisa, desde o dia que nasce, ser previdente. O que é ser previdente? É antecipar o que vai acontecer no futuro. Uma coisa eu tenho certeza, todos nós vamos envelhecer. Se a gente vai envelhecer bem ou mal, é uma questão de opção. Inclusive, se a gente vai envelhecer com condição de prover nosso sustento na velhice, é também uma opção, né? A previdência complementar é fundamental porque a previdência pública ela tem um teto de benefício. Ninguém no Brasil hoje recebe da previdência pública um benefício maior do que R$ 4.300, é o teto de hoje. Também nunca contribuiu sobre mais do que isso. Aqueles trabalhadores e trabalhadoras que têm uma renda superior a isso, ao se aposentar, tem uma perda significativa no poder de compra. Aí entra para o complementar, né? Eu, por exemplo, contribuí 33 anos para o INSS e ainda bem que eu tenho uma previdência complementar, porque como tem o fator previdenciário, o meu benefício da previdência pública foi reduzido. Eu só consegui me aposentar com o mesmo padrão de vida, de salário e de remuneração, porque eu tenho a complementar. Ela serve para você planejar a sua vida e garantir o teu sustento na velhice. Como o próprio nome diz, é um complemento. É um né? complemento. Ele é um complemento à
aquela previdência social bancada pelo coletivo e pela sociedade. E o financiamento, como é? O trabalhador ele contribui com uma parte e a empresa com outra. Como é? Quem contribui mais? Ele é muito parecido com o sistema público, né? Porque a gente costuma ouvir as pessoas dizerem assim, não, é o governo que paga a previdência pública. Na verdade, a previdência pública ela é financiada pela sociedade brasileira. De quais formas? Contribuição do empregado, contribuição do empregador e imposto. Né? Então, se a gente quer uma previdência pública mais ou menos robusta, tem muito a ver com o financiamento dela. A previdência complementar tem a mesma lógica. Né? Você contribui, o participante contribui, o empregador contribui e uma parte significativa dos recursos da previdência vem da aplicação dos recursos, porque ele é capitalizado, diferente da outra. Né? Então, já é uma vantagem, porque para cada centavo que eu coloco na minha poupança, o meu empregador coloca um centavo também. Então, já por aí só já é um ganho, né? Ou seja, é paritário, igualmente. O que o trabalhador contribui... A maior parte dos planos é paritário. Isso, ou seja, é uma vantagem para o trabalhador que seja assim. Ele não contribui 100%, ele contribui a metade, a empresa a metade, é assim que funciona? O que acontece é o seguinte, a nossa poupança previdenciária ela é feita em conjunto com o nosso empregador. Né? Os companheiros da SEB, da ONS, né? Para cada real que eles colocam no plano de benefício deles, o empregador coloca R$1. Quer dizer, você já tem 100% de rentabilidade só na contribuição. Além disso, esse dinheiro é rentabilizado, aplicado, bem aplicado, e tem um retorno. A gente pode dizer hoje que seguramente 60% de todo o montante que a gente tem no sistema hoje, pouco mais de 600 bilhões de reais, vem da capitalização desses recursos. Né? Então, é um sistema bastante robusto e que funciona se bem administrado. Esses 600 bilhões são recursos de todos os fundos? Na verdade, eu costumo brincar que eles não são recursos dos fundos, são recursos dos trabalhadores que os fundos administram. Porque esse dinheiro, na verdade, ele tem um objetivo social que é pagar nossa aposentadoria. As fundações administram esses recursos. Né? Então, falando do ponto de vista exclusivamente do participante, os fundos não têm. Quem tem somos nós e os fundos administram. Ou seja, você está falando que o fundo administra o dinheiro do trabalhador. Exatamente. Né? E é seguro essa administração? O trabalhador ele pode contar que ele vai receber esse benefício quando chegar a hora dele se aposentar? Olha, eu te digo o seguinte, o nosso sistema tem uma série de regulamentos, regras, dispositivos para que ele seja feito, seja seguro, ok? Vamos combinar como se fosse um avião, não é? Você tem uma série de regras, de dispositivos de segurança, de sistemas dobrados para permitir a segurança daquela aeronave. Só que de vez em quando ela cai, né? Então, o que a gente diz para as pessoas é que a segurança de um fundo de pensão está no conjunto de regras e de normativos que nós temos no Brasil, mas principalmente pela fiscalização que os participantes têm obrigação de exercer. Como eu disse, o dinheiro é deles. Lá em Minas a gente diz que quem engorda a boiada é o olho do dono. Não é? Então, no caso da Previdência Complementar, isso é absolutamente verdadeiro. O primeiro fiscal, o primeiro ente que tem que preservar a fundação e que tem que fiscalizar é o participante. Claro que tem todo o arcabouço de Estado, tem toda a proteção de lei, de regulamentos, nós temos uma regulação muito robusta, mas a fiscalização primeira e a garantia primeira, eu sempre aposto no participante. No Brasil, hoje a gente tem em torno de quantos fundos? Olha, nós temos hoje em torno de 348 fundos de pensão, né? E esses fundos administram mais ou menos 1.030 planos, porque cada fundação administra mais de um plano, tá certo? A de onde eu venho, por exemplo, administra 5, é a Forluz.
Então, nós temos uma fundação administrando 5 planos. Tem outras entidades que administram mais. E esses 600 e poucos bilhões que a gente falou agora há pouco estão divididos nesses vários fundos de pensão. Eu te perguntei, planos, na verdade, eu te perguntei o universo desses fundos, porque não faz muito tempo a gente viu uma denúncia de escândalo num fundo de pensão, né, num grande estado do Brasil, em que os contribuintes, para surpresa deles, quando chegava a hora deles se aposentar, não existia dinheiro. Ou seja, então, isso é a regra, a exceção? Como é isso? É a regra. A questão não é que os fundos de pensão deem problema. O que a gente, quando eu digo que é a regra, eu estou dizendo o seguinte: aquele fundo onde o participante não fiscaliza, ele tem grande possibilidade de dar problema. Tá certo? Então, desses 1.030 planos, quantos tem problema? Hoje, que eu sei, 4 ou 5. Ou seja, são muito poucos. Agora, desses 4 ou 5, eu posso te garantir que o início do problema começou pela ausência de participação e de fiscalização dos principais interessados. Tá certo? Significa que esses trabalhadores dessas entidades vão ficar sem o benefício? Não. Porque quando a gente percebe o problema, ele tem tempo de corrigir, né? Nós trabalhamos com uma longevidade desses planos de muito longo prazo, né? Então, você percebe com muita antecedência que tem problemas e você consegue corrigir. A gente de vez em quando vê na mídia, olha, tem rombo, tem déficit, tem isso. Significa que o plano quebrou? Muito longe disso. Significa que acendeu uma luzinha amarela. E essa luzinha amarela faz com que os gestores, o Estado, quem fiscaliza, e os participantes tenham que imediatamente tomar providências para corrigir o rumo, né? Entidades onde existe a participação da gente, dos participantes, certamente não tem problema de insolvência. Eu posso citar as duas maiores, né? Tanto a Previ quanto a FUNCEF. São grandes entidades de previdência complementar. A gestão é compartilhada, significa que os participantes fazem a gestão do patrimônio junto com o patrocinador. E você pode ter déficit sazonal, né? Problema de bolsa, problema da crise que a gente está enfrentando no Brasil, mas o plano em si não tem problema de solvência nem de possibilidade de não pagar os benefícios. Certo. E Cláudia, você disse que o fundo administra o dinheiro que é do trabalhador. Sim. E como o trabalhador pode ajudar a fiscalizar se o dinheiro está sendo empregado corretamente? Tem formas dele fazer isso? Tem formas. Como eu disse antes, a nossa legislação, ela dá ao participante ferramentas para que obrigue a entidade a fornecer informações para eles. Toda entidade de previdência, ela é obrigada a encaminhar para os participantes o balanço anual da entidade. Ali estão todas as aplicações financeiras, a política de investimento, a rentabilidade, onde são aplicados cada parcela dos recursos. A partir da leitura desses relatórios, a gente identifica muitos problemas ou identifica também uma boa gestão. Além disso, a lei também permite que o participante exija que a fundação informe a ele qualquer coisa que ele quiser e precisar, e a fundação é obrigada a fazer isto. Além disso, na maior parte das fundações que tem patrocinadores estatais, os participantes elegem metade do Conselho Deliberativo e metade do Conselho Fiscal. No Conselho Fiscal, o presidente desse Conselho Fiscal é indicado pelo participante. Ou seja, quem fiscaliza as entidades que têm patrocinadores estatais são os próprios participantes. Então, a gente precisa de saber votar, a gente precisa de colocar companheiros no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo que entendam da matéria, que tenham compromisso com os participantes. É preciso que as entidades sindicais e associativas deem respaldo a esses eleitos, né?
que haja uma disseminação de informações, que as pessoas saibam de fato o que elas estão pagando e o que elas estão comprando, do ponto de vista de benefício. Instrumentos existem, né? Eu costumo dizer que se algum plano de previdência, alguma fundação tem problema, é aquilo que eu lhe disse antes, você pode perceber que significa uma categoria ou um grupo de trabalhadores, de participantes pouco ativo, pouco interessado e pouco imobilizado em torno dos seus interesses. Porque instrumento para fiscalizar e para agir tem. Ou seja, quando acontece alguma falha, no fundo, de certa forma, o trabalhador é corresponsável porque ele poderia estar participando e fiscalizando. Corresponsável, eu não sei se seria uma palavra correta. Eu estou te dizendo que ele se omitiu, né? Não é uma vida fácil, né? Eu sei de participantes que tentam, lutam para democratizar a gestão dos fundos, para ter informação, é uma luta muito árdua. Vamos lembrar que essas entidades nossas nasceram na década de 70, em plena ditadura. Então a visão ainda é muito fechada, a visão é muito pouco transparente, né? Agora, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é fundamental. A gente tem instrumento de cobrar, tem instrumento de ir atrás e não podemos nos omitir. A gente não pode delegar para o outro tomar conta de um patrimônio que é nosso. Basicamente é isso. Ou seja, trabalhador, não se omita, participe e fiscalize. Seria isso? Participe, fiscalize e não cobre segurança do outro. A segurança desses planos e desse sistema está muito nas nossas mãos. Embora as patrocinadoras às vezes nos façam crer que não é assim. Eu posso garantir que é assim. Certo. Cláudia, esse é um assunto muito importante para o trabalhador e gostaria de retomá-lo numa outra oportunidade, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer pela participação. Eu agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui falando sobre a Previdência Complementar, né? Porque é o futuro de todos nós e às vezes a gente só se preocupa com isso quando está muito perto da aposentadoria. Nosso sistema, a gente tem que se preocupar no dia que bota o pé na empresa. A partir daí, a vida segue mais tranquila. Eu que agradeço a vocês e estou à disposição sempre. É isso. Você pode ver esta e outras entrevistas no nosso canal na internet, no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode ver em nosso site, www.urbanitariosdf.org.br. Você também pode mandar sugestões e críticas para o e-mail comunicacão@estildf.org.br. Obrigado pela participação e até a próxima.